senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa da OAB em Foco. O tema de hoje é sobre direito administrativo do trânsito, que diz respeito ao dia a dia das pessoas com compra de veículos, multas, transferências e tudo mais que envolve esses aborrecimentos de trânsito. E para falar sobre o tema, nós temos o nosso convidado de hoje, que já é uma pessoa bem conhecida aqui no nosso programa, que é o Dr. José Antônio Rodrigues, que é economista, advogado, especialista em direito do trânsito, trabalho e direito de família. Doutor Zé Antônio, é um prazer tê-lo aqui, né? O senhor já é conhecido daqui da casa, também é colega mediador, está sempre trazendo temas brilhantes, né? E convidados idem. O que nós temos para falar hoje sobre o direito do trânsito, doutor Zé Antônio? Para iniciar, assim, o que você traz de novo, alguma novidade? Está horrível isso. Doutora Amábia, boa noite, senhoras e senhores. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer este convite, mais uma vez estar aqui no programa OAB em Foco, que na verdade é um programa de utilidade pública, que serve para trazer a vocês, telespectadores, informações de utilidade do dia a dia, assim como informações jurídicas relevantes, e mostrar também a cara da nossa entidade, a OAB, 13ª Seção Teresópolis. Eu lhe agradeço imensamente o convite, quero agradecer também ao Dr. Jefferson, ao Dr. Rodrigo, nosso vice-presidente, e hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, no qual eu me considero, modéstia à parte, um especialista, e que diz respeito ao dia a dia das pessoas. Vamos falar de multas, vamos falar de IPVA, vamos falar de compra e venda de veículos, né? Vamos falar do dia a dia desses transtornos junto ao Detran, os órgãos de trânsito de um modo geral. Então, vamos responder algumas perguntas, colocar alguns temas aí bastante relevantes em questão e estou à sua disposição. Doutor Zé Antônio, que cuidados uma pessoa deve ter ao comprar o seu veículo? Chegou na concessionária ou comprando de particular diretamente, né? Que tipo de cuidado esse comprador deve ter? Essa é uma pergunta que eu considero, doutora Amábia, bastante importante e bastante orientativa. Ao adquirir um veículo, o comprador, este consumidor em alguns casos, ele deve ter bastante cuidado, até porque você está investindo, geralmente, né, uma grande quantia, 30, 40, 70, 80 mil reais num veículo. Então, todo cuidado é pouco com esse tipo de transação, né, com esse tipo de contrato de compra e venda. Eu recomendaria, em primeiro lugar, que alguns cuidados básicos fossem tomados do tipo: ao adquirir o veículo e ao escolher o veículo, em primeiro lugar, se for um veículo novo, normalmente você vai comprar numa concessionária autorizada, né, das diversas marcas que existem no Brasil. Então, aí o risco já diminui bastante. Ele não desaparece, mas ele diminui bastante. Ao comprar um veículo seminovo, aí o risco é alto. Então, os cuidados neste momento, na hora de efetivar este contrato de compra e venda, devem ser bem maiores. Por quê? Como eu disse inicialmente, você está fazendo uma compra de um valor alto, 30, 40, 70, 80 mil reais. Então você deve tomar os cuidados necessários para aquele veículo que você está adquirindo, ele chegue às suas mãos em boas condições. Em boas condições, genericamente falando. No estado físico, óbvio, você vai levar um mecânico da sua confiança para dar uma olhada no veículo, dar uma voltinha nele, né? E os cuidados em relação ao estado documental do veículo, ao estado de regularidade do veículo. E é muito comum você ter dores de cabeça por conta disso. Então, o que é que você deve fazer? Você deve, por exemplo, verificar, doutora, se o veículo tem alguma restrição financeira, algum gravame financeiro, do tipo alienação fiduciária. Às vezes você tem lá um financiamento que está no fim, ou que já foi pago, mas ainda está lá no cadastro do veículo junto ao Detran.
Então, aquele financiamento, mesmo pago, ele precisa ser baixado e retirado do cadastro do veículo do Detran. Você precisa também verificar, por exemplo, se aquele veículo tem alguma restrição de roubos e furtos. Isso é comum. E essa verificação é feita de que forma? Você pode, veja só, procurar o órgão de trânsito, mas não só isso. O órgão de trânsito que nós conhecemos, ele é o órgão de trânsito executivo estadual, é o Detran RJ, né? Então, você deve ir ao Detran e verificar se o veículo tem multas pendentes, se o veículo tem IPVA pendente, se o veículo tem restrição administrativa, por exemplo, uma comunicação de venda que o vendedor fez. Se existir no cadastro do veículo uma comunicação de venda no nome de alguém, o veículo só pode ser transferido para aquela pessoa. Ok? Entendi. Você deve verificar também se há restrição de roubos e furtos e se há restrições judiciais em relação a este veículo. É muito comum a penhora de veículos. Ele é um bem que não é tão valorizado quanto uma casa, um imóvel, né? Mas ele é um bem bastante penhorado pelos órgãos judiciais. Então você deve checar junto ao órgão de trânsito se aquele veículo seminovo que você está adquirindo, se ele não tem um gravame judicial. Se houver um gravame judicial, o meu aconselhamento jurídico para você neste exato momento é o seguinte: desista do negócio, não compre, porque você pode ter uma bela dor de cabeça. Doutor José Antônio, mas essa pesquisa ela pode ser feita também no site do Detran ou naquelas máquinas dos bancos que você preenche o número do Renavan, do veículo, e aparece aquelas informações, né? Se tem multa, não tem multa. Isso é suficiente? Não. A sua pergunta é muito interessante nesse aspecto, doutora, pelo seguinte. Veja só, você está fazendo uma transação de grande porte. Não é? Voltamos aos valores, 30, 50, 70, 80 mil reais, 100 mil reais. Então, é recomendável que você se cerque das garantias necessárias para fazer um bom negócio. O que eu recomendaria você fazer neste momento? Contrate um despachante documentalista especializado, de confiança, e peça a ele que tire essa documentação. Por quê? A sua pergunta respondendo ela diretamente. Se você entrar no site do Detran, você não tem a resposta completa para todas essas informações. A questão, a dúvida é quanto às restrições judiciais. Exatamente. Não devem aparecer. Não aparecem. É mais multa, exemplo, falta de pagamento de IPVA. Isso, e não só isso, doutora. A restrição também de roubos e furtos não aparece no cadastro do Detran. Então, se você consultar o site do Detran, você vai ver que a restrição de roubos e furtos não aparece lá. Voltando à questão, então, ao cerne da questão, eu lhe recomendo, você comprador de boa fé, que está adquirindo seu veículo, às vezes com dificuldades, etc., contrate um despachante da sua confiança, peça a ele que tire toda a documentação necessária e somente depois feche o negócio, para você não ter uma bela dor de cabeça com relação ao assunto. Por favor, evite aquelas pessoas, o que a gente chama de zangões, não é? Que ficam na porta da padaria esperando, e aí você entrega para ele uma cópia da sua identidade, uma cópia do seu CPF, uma cópia do seu comprovante de residência. Evite esse tipo de coisa. Procure um despachante credenciado. Nós temos na nossa cidade vários despachantes de seriedade, responsabilidade, credenciados junto ao Detran, e essas pessoas podem lhe ajudar por um valor pequeno e que vai lhe dar uma garantia num grande negócio. Doutor José Antônio, por outro lado, os vendedores, né? Quais os cuidados que eles devem ter ao vender um veículo a terceiro? Como que eles podem fazer para se precaver de futuros problemas, ações judiciais? Essa é outra preocupação que você, proprietário de veículo que está vendendo, deve ter. Doutora Mábia, o artigo 134 do Código de Trânsito, da Lei 9.503/97, ele estabelece que o antigo proprietário, ou seja, o vendedor do veículo,
ele deverá comunicar aquela venda que está fazendo ao Detran no prazo de até 30 dias. Então, os cuidados que você deve tomar são os seguintes. Preencha adequadamente o seu recibo de compra e venda. Aquele documento chama-se CRV, aquele que verdinho e que tem no verso os campos necessários ao preenchimento com os dados do comprador. Você coloque o valor, você coloque o nome do comprador, você coloque o endereço do comprador completo, você coloque a identidade com o órgão emissor, você coloque o CPF do comprador e depois você vai assinar como vendedor e vai assinar também o comprador. E aí você vai levar aquele documento, como sempre, ao cartório, que vai reconhecer a sua assinatura por autenticidade. Ok? E qual o prazo para fazer essa transferência? Eu vou voltar então à questão anterior. Ao reconhecer em cartório a sua firma por autenticidade neste documento, você deverá, por uma questão de precaução, e isso é importante, tirar 2 cópias autenticadas deste documento, frente e verso. Então, tire 2 cópias autenticadas desse documento, frente e verso. Uma dessas cópias vai servir para você ir ao Detran, fazer o que nós denominamos de comunicação de venda, atendendo, como eu disse, o artigo 134 do Código de Trânsito, e a outra você vai guardar por precaução em sua casa para ser utilizada no seu imposto de renda, como documento para um futuro, caso seja necessário, qualquer coisa nesse sentido, né? Por exemplo, se depois que você vender o veículo, você for demandado num acidente, a pessoa não transferiu o veículo, atropelou alguém 3 meses depois, não transferiu o veículo, o que significa que o veículo está em seu nome. Você tem ali uma prova hábil, legal, uma prova material, não é, para dizer que já vendeu o veículo naquela data e pode se eximir de qualquer responsabilidade. Nossa, que interessante. Então, ótima é bastante dica. importante guardar este documento. Doutor José Antônio, o que o proprietário de um veículo deve fazer para legalizar a sua documentação anual? Qual o procedimento anual? Eu vou completar, doutora Mábia, em relação ao item anterior. Naquele documento, o recibo de compra e venda que você entregar ao adquirente do veículo, ao comprador, ele tem 30 dias a contar daquela data que está posta no documento. Então, no preenchimento. Então, quando você colocar lá, Teresópolis, 30 de junho de 2011, ele tem 30 dias para transferir o veículo junto ao Detran sem sofrer qualquer penalidade. Se ele fizer isso depois de 30 dias, ele estará sujeito a uma multa de R$ 127,61 e 5 pontos em seu prontuário. E, bom, em relação agora à sua pergunta, em continuidade, o que ele deve fazer para regularizar seu veículo anualmente? Ele deve fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, pagar o seu IPVA, dentro do cronograma previsto pelo Detran e pela Secretaria de Fazenda, ok? Em segundo lugar, paga o IPVA, que você pode pagar à vista ou em até 3 vezes, como é praxe aqui no estado do Rio de Janeiro. Você deve agendar a vistoria e licenciamento anual do seu veículo. Então, no início do ano, pagou o seu IPVA. Se você pagou à vista, doutora, eu recomendo que você faça imediatamente o agendamento da vistoria e licenciamento anual junto ao site do Detran RJ. Se você optou por pagar em 3 parcelas, você vai ser obrigado a esperar a quitação dessas 3 parcelas e após isso você faz o agendamento junto ao Detran RJ. Muito interessante. Ótimas os seus esclarecimentos, né? Muitas dicas que tenho certeza que muitas pessoas não conheciam. Especialmente essa da cópia do documento e você guardar para caso, né, ocorra algo que não seja muito feliz.
Estamos encerrando esse bloco, mas nós voltamos já já com o Dr. José Antônio falando mais sobre direito do trânsito. Até já! Olá, senhoras e senhores, estamos de volta aqui ao programa OAB em Foco com o nosso convidado, Dr. José Antônio, falando sobre o direito do trânsito. Nesse segundo bloco, nós vamos tratar sobre as multas. Doutor, quais são os tipos de multas existentes? Doutora Amábia, na verdade existem dois grandes tipos de multas. São basicamente as multas de condutor e as multas de proprietário. Bom, vamos exemplificar melhor. Multas de condutor são aquelas multas na condução do veículo. Exemplificando, você estacionou em local indevido, você fez uma conversão à esquerda irregular, você cometeu um excesso de velocidade, você transitou com o veículo no acostamento. Então, todas essas multas são multas decorrentes da condução do veículo e são chamadas multas de condutor, não é? O outro grande grupo são as multas de proprietário. Quais são essas multas? São as multas que estão diretamente relacionadas à propriedade do veículo, à qualidade do veículo. Exemplificando, por exemplo, se o condutor for abordado, parado pelo agente da autoridade de trânsito e for multado por farol queimado, falta de documentação, pneu careca, falta de equipamentos obrigatórios, triângulo, extintor de incêndio, etc. Todas essas multas são relacionadas ao proprietário do veículo. E aí eu faria uma observação bastante importante, que normalmente não é de conhecimento público. As multas de condução, ou seja, as multas feitas pelo condutor do veículo, né, por estacionar indevidamente, por fazer conversão à esquerda, por estar em eventual excesso de velocidade, essas multas você pode transferi-las para terceiros, não é? Para aquele que está na condução do veículo. Você é o proprietário, emprestou o carro ao seu filho passou no radar a 180 km por hora, foi multado. Bom, a multa vai para quem? A multa vai para o proprietário do veículo, por uma presunção legal. Então, o proprietário ele terá um prazo legal para indicar o condutor infrator, nesse caso o filho que cometeu aquela infração por excesso de velocidade. E aí a grande diferença, doutor, em relação às multas do proprietário. Qual é basicamente? Essas multas elas não podem ser transferidas. Então, se você estiver conduzindo o veículo, não é? Que mesmo que não seja seu, e o veículo está com pneu careca, está sem o extintor, está com o farol queimado, está com o vidro trincado, etc., essas multas são multas de proprietário e jamais poderão ser transferidas para o condutor do veículo. Elas irão para o prontuário do proprietário do veículo. Essa é a grande diferença entre os dois grandes grupos. As multas de condução podem ser transferidas a terceiros. As multas do proprietário, essas que eu citei, não podem ser transferidas a terceiros. Doutor, mas e o prazo para fazer essa transferência? Qual é o prazo e ele é contado a partir de quando? Quando você recebe a multa na sua residência? Como funciona isso? Excelente pergunta. E é dúvida de muita gente. O que acontece? Nós temos algumas hipóteses. Você, em regra, tem de 15 a 30 dias para indicar aquele condutor infrator, ou seja, para transferir a multa. E um detalhe importante, doutora Amábia, é o seguinte: na verdade, você só transfere a pontuação. A responsabilidade pelo pagamento da multa, mesmo que você transfira a pontuação para seu filho, para seu amigo, para seu pai, para seu amante, para seu marido, etc.,
é sempre do proprietário do veículo. Então, a responsabilidade pelo pagamento da multa é sempre do proprietário do veículo, reafirmo. Você pode transferir a pontuação para aquele condutor que estava na condução do veículo. E em que prazo? Bom, aí nós temos algumas hipóteses. Suponha que você foi parado, foi autuado e foi notificado, por exemplo, por um policial federal. Vamos exemplificar. Você ia para o Rio de Janeiro, está aí na BR-116, o policial federal para seu veículo, obriga você a descer do veículo, sua documentação, por favor, e você é obrigado a apresentar a documentação do veículo e a sua pessoal. A documentação do condutor e a documentação do veículo, né? Nesse caso, o policial, constatando uma infração de trânsito, ele vai emitir a autuação, aquele formulário chama-se auto de infração, é o nome oficial. Então ele vai emitir o auto de infração, seu nome, sua carteira de habilitação, seu CPF, os dados do veículo, a placa, o Renavan e a qualificação, a tipificação daquela multa. Bom, no momento em que ele diz assim, por favor, aqui está a multa, o senhor pode assinar. Você, de boa vontade, vai lá e rubrica o auto de infração. Exatamente. A partir daquele momento, você tem 30 dias para dizer que não era o condutor do veículo. Na verdade, que o condutor do veículo era outro. É um caso em que você, na verdade, não vai poder dizer isso, né? Porque se você assinou o auto de infração, você não vai poder dizer que era outro, né? Sob pena de cometer uma fraude aí, né? Bom, a outra alternativa é que, por exemplo, no caso de multas de radares, você passa, por exemplo, na linha vermelha, onde existem vários radares. Você não é parado, você não é autuado, você não é notificado. Exato. Então, o que acontece neste caso? Você vai receber, ao ser autuado, né, ao cometer aquela infração de trânsito, você vai receber uma primeira notificação em sua residência, no endereço cadastrado no Detran RJ, aquele endereço que você deu quando fez o licenciamento do seu veículo, não é? Você vai receber uma primeira notificação que se chama notificação de autuação. Bom, em alguns órgãos de trânsito, da prefeitura, da Fundação DR, etc., já vem uma data ali pré-determinada, dizendo assim, Vossa Senhoria terá até o dia 31 de julho de 2011 para apresentar o condutor infrator e processar, entrar com a defesa prévia. Então, este primeiro prazo, ele tem, na verdade, o condão de dizer a você, infrator, o seguinte, olha, aquele prazo você pode dizer que era seu irmão que estava dirigindo, teu primo, teu amigo, e também é o prazo para você apresentar o primeiro recurso, que chama-se defesa prévia. Então, em regra, desculpe, você tem aproximadamente 30 dias, em alguns órgãos tem mais, porque o prazo já vem pré-definido, para dizer que o condutor infrator era outra pessoa. Agora, se você assinou a multa, não tem como dizer que era outra pessoa, né? Mas quais os recursos, né, existem, além da defesa prévia? Ou está restringido à defesa prévia? Tipo, eu discordo da multa que foi aplicada em razão de uma multa de radar, eu não estava passando aquela velocidade, como que eu faço para me defender? Pode ter sido um erro do radar, né? Exato. Isso é possível. Apesar de nunca ter sido multada. Na verdade, no que diz respeito às multas, o usuário daquela via, ele tem sempre direito a 3 recursos daquela multa. Sempre. Não importa se a multa é da Prefeitura do Rio, da Prefeitura de Teresópolis, da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, popular FDR, ou do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, DENIT, DNR, qualquer órgão. Você tem sempre direito a 3 recursos para cancelar aquela multa. 3 chances para cancelar aquela multa. O primeiro recurso, como eu já disse na pergunta anterior, ele chama-se defesa prévia. Ele é um recurso que vai atestar a regularidade daquele auto de infração. E é encaminhado ao Detran?
Não, já vou lhe responder. Então, o primeiro recurso vai atestar a regularidade e a tempestividade daquele auto de infração. O segundo recurso chama-se recurso da penalidade. Ele já vem com data, já vem com o valor a pagar ao órgão, já vem com a guia de código de barras para você, eventualmente, se assim o desejar, recolher ao banco, né? E aquele prazo é o prazo fatal para você entrar com o segundo recurso, né, da penalidade. Então, recolocando a questão, primeiro recurso, defesa prévia, prazo, em regra 30 dias, ou naquele prazo que está constante da notificação de autuação. Segundo recurso, recurso da penalidade. Naquela notificação de penalidade, você recebe uma segunda notificação, chama-se notificação de penalidade, vem com prazo de vencimento, né, e vem com valor a pagar. Lembrando bem que este valor a pagar, por lei, ele tem sempre desconto de 20%. Sempre. Interessante. Sempre. Bom, um outro aspecto importante é o seguinte, estes dois primeiros recursos, eles são interpostos junto ao órgão autuador, ou seja, aquele órgão que tem competência sobre a via, aquele órgão que o multou. Então, os dois primeiros recursos, repetindo, eles são feitos junto ao órgão autuador. E, finalizando a sua resposta, o terceiro recurso, eu falei que são 3 recursos que você tem direito. O terceiro recurso, doutora Amábia, ele já é considerado recurso em segunda instância administrativa. Então, neste caso, aí nós temos que voltar um pouquinho atrás e analisarmos a questão. A sua multa é municipal, Prefeitura do Rio de Janeiro, Prefeitura de Teresópolis, Prefeitura de Volta Redonda, ou ela é estadual, Fundação DR, Polícia Militar, Detran. O Detran tem ele multa também, por incrível que pareça. O Detran tem uma única multa administrativa. Então, se a sua multa é de órgão municipal e se a sua multa é de órgão estadual, o recurso em segunda instância, ele vai para um órgão denominado Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN-RJ. Então, multas municipais, multas estaduais, perdeu a defesa prévia, perdeu o recurso da penalidade, quer ir para a segunda instância, você vai ter que recorrer ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Bom, só para completar a resposta, então, se a sua multa é de um órgão federal, Departamento de Polícia Federal, DENIT, etc., você perdeu a defesa prévia lá na Polícia Federal, perdeu o recurso da penalidade lá na Polícia Federal, o terceiro recurso, em segunda instância, aí já é um órgão chamado DENATRAN, CONTRAN, tanto faz. Este órgão em Brasília. CONTRAN é Conselho Nacional de Trânsito. DENATRAN é Departamento Nacional de Trânsito. Ambos estão em Brasília. Então, a sua segunda instância será protocolada no órgão que o autuou, no nosso exemplo, Polícia Federal, e a Polícia Federal se encarregará de mandá-lo para Brasília para que ele seja julgado em segunda e última instância administrativa. Doutor José Antônio, os esclarecimentos são ótimos, mas é muita informação. Uma pessoa leiga, uma pessoa comum, né? Como ela pode fazer para se defender, né? Ela pode contratar algum serviço? Porque é muita informação, são muitos recursos. Aliás, mesmo sendo 3, são informações que não fazem parte do nosso dia a dia, né? É verdade. Eu diria, essa colocação é muito interessante, eu diria o seguinte, na minha modesta opinião, e salvo o melhor juízo, um recurso de multa, ele deixou de ser uma tarefa para leigos, para pessoas comuns, infelizmente. Bem complexo agora. Bem complexo. Você lida, inclusive, com o direito penal em determinados tipos de multas. Exato. Né? Omissão de socorro é uma multa administrativa que envolve diretamente o direito penal. Não é? Você, às vezes, comete uma infração por autodefesa, por estado de necessidade, que está previsto aí no artigo 21 ou 22 do Código Penal, não é a minha especialidade. Então, você precisa, na verdade, se tiver uma multa que deseja recorrer,
na minha recomendação, seria contratar uma pessoa especializada, de confiança, obtenha referências, porque você vai entregar nas mãos desta pessoa sua identidade, seu CPF, seu comprovante de residência, a multa, o documento do seu carro, provavelmente uma procuração específica para que ele possa recorrer daquela multa. Então, procura uma pessoa especializada, um profissional especializado, de confiança, para que ele faça isso. Você vai entrar com uma defesa prévia, com um recurso de penalidade e com um recurso em segunda instância. E você tem ali alguns requisitos legais naquela multa, naquele pedido, naquele recurso interposto. Doutor Zé Antônio, então vamos deixar para falar sobre esses requisitos dos recursos no próximo bloco? Com toda certeza. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta ao terceiro bloco do programa OAB em Foco. E hoje temos o nosso convidado, o Dr. José Antônio, que está falando sobre o direito do trânsito. Dr. José Antônio, nós estávamos falando no bloco anterior sobre os recursos e a complexidade desses recursos, né? É verdade. Que uma pessoa comum não vai conseguir se defender, né, dessas informações que são tão técnicas e tão precisas, né, necessitando de um profissional. E dentro desse tema também, o doutor estava falando sobre os requisitos dos recursos, né? Então, o doutor pode falar alguns desses requisitos e o porquê da necessidade desse profissional para preencher essas informações? Doutora Amábia, então, em continuidade às nossas explicações, eu dizia que, na verdade, o recurso de multa, ele deixou de ser, assim, uma pessoa comum, leiga, ele deixou de ter a capacidade de fazer um recurso desse, porque se tornou algo tão especializado e tão mais difícil que realmente é complexo para as pessoas normais. O que acontece? Você tem um recurso de multa em que ele é regulamentado por normas do CONTRAN e do DENATRAN. E no estado do Rio de Janeiro ele é regulamentado por normas do DETRAN e do CETRAN. Então, em primeiro lugar, são muitos órgãos envolvidos, e dos quais provavelmente você, pessoa leiga, você, usuário de veículo, você, proprietário de veículo, jamais ouviu falar. Bom, para preparar um recurso, você precisa, por exemplo, dizer a que autoridade ele é dirigida. Isso nos leva a um recurso, a uma petição judicial, não é? A uma analogia com uma petição judicial. Então, você deve definir exatamente a que autoridade ela é dirigida, ele é dirigido, o recurso. Em segundo lugar, você deve se autoqualificar. Em terceiro lugar, você deve dizer a qualificação do seu veículo e daquela infração sobre a qual você está recorrendo, ok? Em terceiro lugar, você precisa dizer a qualificação, os detalhes técnicos daquela autuação. E depois você deve fundamentar, e a importância da palavra é justamente essa, doutora. Uhum. Ou seja, deve ser fundamentado o recurso, porque recurso não fundamentado, ele é automaticamente indeferido pelo órgão de trânsito. Isso, inclusive, vem escrito no próprio formulário dos órgãos de trânsito. Recurso não fundamentado é recurso automaticamente indeferido. Em alguns órgãos isso está escrito. Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, posso dizer aqui. Então, você deve fundamentar esse recurso, você deve fazer o pedido, isso está expressamente dito em norma do DENATRAN. Então, ao fazer um recurso de uma multa, você deve fazer o seu pedido. E qual é o seu pedido? Às vezes você não tem um conhecimento jurídico adequado para fazer esse pedido, embora ele, em princípio, seja óbvio. Cancelar a multa, esse é o pedido. O que você pede? Requer o quê? O cancelamento da multa, da autuação, né? Então, os recursos de multa eles se tornaram matéria assim, de muita especialidade. Como eu lhe disse, e sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, de forma bem honesta e bem transparente, eu recomendo que você, ao ter uma multa, procure um especialista, pelo menos para um aconselhamento. E recomendo mais ainda, procure um especialista dentro do prazo, ou seja, tempestivamente, oportunamente. Não adianta também deixar a sua multa vencer e depois você procurar alguém para esclarecimentos.
tempestividade... Depois do prazo não existe chance não de existe recurso. chance. Você vai recorrer como? Tempestividade é igualzinho na justiça. Perdeu o prazo, já era. Não tem como. Prescreve, caduca, etc., o seu direito. Não é? Então, depois do prazo, você não pode recorrer. Certo. E ainda sobre multas. Qual o maior valor de uma multa? Esse Qual é a multa mais alta? Mais cara? Na verdade, nós temos no Brasil dois limites. O limite inferior, a menor multa no Brasil, qualquer que seja ela, em qualquer estado do Brasil, o menor valor é R$ 53,20. É a multa mais barata que existe. E a multa mais cara que existe é R$ 957,61. Que multa é essa? Que absurdo de valor é esse? Quase R$ 1.000. Exemplificando. Multa por suposta embriaguez. Você é parado lá na blitz do Detran da Polícia Militar, fez ou não um teste do etilômetro é o popular bafômetro, né? Fez ou não um teste, você provavelmente estará multado em R$ 957,61, 7 pontos, suspensão imediata do direito de dirigir. Recolhimento do veículo, recolhimento da carteira de habilitação. Interessante. Doutor, bastante penalidade, né? Uma multa bastante pesada, mas também pesada, entre aspas, né? Porque uma pessoa que dirige embriagada, ela está colocando em risco não só a vida dela, eventuais passageiros e transeuntes de terceiros. Quantos acidentes ocorrem? Nós vemos todos os dias no noticiário pessoas que morrem, embora estejam corretamente no seu veículo, elas morrem o quê? Em decorrência de acidentes por outro condutor embriagado. Então a multa tem que ser pesada assim, doutor? Concordo com esse valor. E é pouco, hein? Podia ser mais. Podia ser mais. Em relação às multas ainda, doutor José Antônio, mudando um pouco o foco. Por exemplo, digamos que eu tenha vendido um veículo em 1997 e não tenho mais o documento disso. E agora, em 2011, eu começo a receber multas desse veículo. Como eu devo proceder? Por incrível que pareça, é uma situação bastante comum. O novo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ele começou a vigorar em 1998, 21 de janeiro de 1998. Então, na hipótese colocada, se você vender um veículo em 1997, você não tinha aquela obrigação prevista no artigo 134, que era de comunicar ao Detran a venda do veículo. E aí, como já se passaram, nós estamos falando de 14 anos atrás, não é? Você não tem mais documento disso, até o seu imposto de renda já foi embora. Se você guardou no imposto de renda, você já rasgou. O prazo do imposto de renda são 5 anos, não é? Então, como é que faz? Bom, existe realmente uma medida e o Detran, de forma bastante inteligente, diga-se passagem, criou uma solução para estes casos. É muito comum você vender o veículo e o comprador, por diversos motivos, N motivos, ele não transferir o veículo. Ele ficou doente, ele ficou sem dinheiro, era o período de férias, teve que viajar para o exterior, etc. E os 30 dias passam, os 60 dias passam da data do recibo, 1 ano passa da data do recibo e ele não transferiu o veículo. No nosso exemplo, então, de 1997, o que é que você deve fazer? O Detran criou um documento em que você vai preenchê-lo e você vai dizer que vendeu aquele veículo anteriormente à vigência do novo Código de Trânsito, ou seja, anteriormente a 21 de janeiro de 1998. Então, para estes casos, você deve procurar o órgão de trânsito, preencher o documento, juntar seus documentos pessoais e vai haver uma restrição administrativa no cadastro daquele veículo junto ao órgão de trânsito. Então, o órgão de trânsito se encarrega de receber aquele documento seu e ele vai no cadastro e coloca uma restrição administrativa. Quando aquele veículo, por qualquer motivo, aparecer no órgão de trânsito, ele será apreendido até que cumpra e pague todos os seus débitos e cumpra suas obrigações relativas à transferência de propriedade para um novo adquirente. Isso é o que vai acontecer. E é uma solução bastante inteligente. Essa realmente o Detran acertou em cheio, porque você vendeu o carro, não tem mais documento, e aí? O carro continua no seu nome.
E se houver um acidente com aquele carro? E se aquele carro atropelar uma criança, como é que você faz? O que acontece normalmente? Eu, como advogado da mãe e do pai daquela criança, pediria ao órgão o cadastro daquele veículo, estaria lá o nome do proprietário e eu simplesmente vou acionar judicialmente aquele proprietário. Pedir uma pensão para aquela mãe, um dano moral, um dano material, qualquer coisa dessa linha, não é verdade? Com Situação, certeza. diga-se de passagem, bastante comum aí no cotidiano. Agora, doutor José Antônio, digamos que eu tenha vendido o veículo somente há 3 semanas atrás e estou recebendo multas de trânsito e o veículo ainda está no meu nome. Qual a diferença? Tem uma diferença grande. Essa pergunta está relacionada à pergunta anterior. Então, se você vendeu o seu veículo em 1996, 97, 95, até 21 de janeiro de 98, você não tinha a obrigação de fazer a comunicação de venda. Se você vendeu o veículo agora, 3 semanas atrás, ou seja, em data posterior ao novo Código de Trânsito Brasileiro, você está obrigado a fazer ao órgão de trânsito estadual, DETRAN-RJ, uma comunicação de que você vendeu aquele seu veículo, no prazo de até 30 dias, ok? Bom, você vendeu o seu veículo, preencheu o documento, tomou aquele cuidado que nós falamos no início de ficar com uma cópia do documento autenticada, Isso. não é? E está em vias de comunicar aquilo ao órgão de trânsito. Ou comunicou, não tem problema. O que acontece? Se você comunicou, as multas feitas, e o veículo ainda não foi transferido, mesmo assim as multas feitas irão para o nome do novo proprietário. Por quê? Porque você já fez a comunicação de venda. Ok? Agora, Entendido. vamos supor que você vendeu o veículo, entregou, está com o seu recibo lá, a cópia autenticada, bonitinho, devidamente preenchido, mas você ainda não, por falta de oportunidade, né? Você ainda não comunicou ao órgão de trânsito que vendeu aquele veículo. Amanhã, segunda-feira eu faço isso, tal. No sábado, o fulano foi lá com o carro dele, ainda não transferido para o nome dele, e faz lá 2 multas. Essas multas, naturalmente, o DETRAN não sabe que você vendeu aquele veículo. Quem sabe é você e o comprador, não é? Então, aquela multa vai para o seu nome, ou seja, para o nome do antigo proprietário, o seu. O que é que você deve fazer? Isso que eu ia perguntar agora. Imediatamente providenciar a comunicação de venda ao DETRAN, não é? Juntamente com aquele recibo da comunicação de venda e uma cópia do recibo de compra e venda devidamente autenticado, você simplesmente irá transferir essas multas junto ao órgão de trânsito. Aí o DETRAN não tem nada a ver com a história, hein, minha gente? Muito cuidado com isso. A multa foi da onde? Foi da Polícia Federal. Então você vai simplesmente transferir aquela multa lá na Polícia Federal. Esqueça o DETRAN. Esqueça. DETRAN é a comunicação de venda. Então você vai lá na Polícia Federal, vai transferir aquela multa. Não a pague e não recorra dela. Aquela multa não é sua. Você transfere aquela multa para o novo adquirente do veículo, ok? Põe a outra multa, vai lá na Prefeitura do Rio, hipoteticamente falando, e transfira aquela multa junto à Prefeitura do Rio para o nome do novo adquirente. Pronto, está resolvido o problema. Ok? Você não precisa pagar a multa, você não precisa recorrer daquela multa, você só deve transferi-la. Ou seja, não há julgamento de mérito naquela transferência. Ela é automática. Dependendo de quê? Da comunicação de venda e da cópia do recibo de compra e venda autenticado. Tendo isso, você está absolutamente tranquilo. Não se preocupe. Interessante. Então, mesmo, doutor José Antônio, após o preenchimento do documento, e se eu levar um tempo para fazer a transferência, e nesse meio tempo, esse comprador faz uma multa, né? Ela vem para o seu nome. Vem para o meu nome. Mas quando eu faço a comunicação, e essa comunicação, ela é retroativa à data do preenchimento do documento. Boa pergunta. Então é isso que me exime? Exatamente. A comunicação de venda, ela é sempre baseada no recibo de compra e venda, aquele verdinho que você preencheu. Então, a data que vai constar na comunicação de venda, e isso é muito importante, responde a sua pergunta, doutora Mábia, é a data que consta do recibo de compra e venda.
Então, mesmo que ele tenha feito a multa 3 dias depois de fechamento do recibo, e você só fez a comunicação de venda 15 dias depois, não há problema. Você pode transferir a multa, porque a comunicação de venda, ela retroage à data da transação de compra e venda do veículo. Interessante. Isso é muito importante. Interessante. Bom, chegamos ao final desse terceiro bloco, doutor. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, a gente volta já já falando mais sobre multas e que tipo de multas podem suspender a carteira de habilitação. Olá, estamos de volta com o programa OAB em Foco. Pena, esse é o último bloco do nosso programa, que está sendo tão interessante, com temas do nosso dia a dia e esclarecendo essa questão de multas, recursos, tudo relativo a trânsito, compra, venda de veículos, né? Bom, doutor, no bloco anterior nós estávamos falando sobre que tipo de multas, né, podem suspender a nossa CNH, né? Nossa carteira de habilitação. Então, que tipo de infrações um condutor pode correr o risco de perder a sua carteira? São várias infrações, doutora Amábia. Nós temos 2 situações para você ter a sua carteira suspensa. E eu vou ser bastante breve agora. A primeira é a popular e a muito conhecida. É quando você comete várias infrações e no prazo de 1 ano você completa 20 pontos. Então, no prazo de 1 ano, você juntou 20 pontos no seu prontuário, a sua carteira será suspensa e quem vai fazer isso é o órgão de trânsito executivo estadual, ou seja, o DETRAN. Ele tem um prazo que a gente chama de prazo decadencial, que são 5 anos. Então, ele tem 5 anos, é o direito de punibilidade. Ele tem 5 anos para suspender a sua carteira. Então, você não pode, não deve atingir 20 pontos. Se atingiu, o DETRAN tem 5 anos para suspender sua carteira. A segunda oportunidade que o DETRAN tem de suspender sua carteira é quando você comete determinado tipo de infração. Exemplificando, você foi autuado, multado por suposta embriaguez. Foi parado, autuado, assinou, não assinou o auto de infração, você vai ter a sua carteira suspensa. Você cometeu uma infração de excesso de velocidade acima de 50% da velocidade da via. Exemplificando, a velocidade da via é 50 km por hora. Você passou a 80 km naquela via, você vai ser multado em acima de 50% da velocidade. Esta multa gera a suspensão automática e imediata da sua Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH. Pilotar motocicleta sem capacete. É uma infração que gera automaticamente a suspensão da sua carteira. Dirigir ameaçando pedestres. É outra infração que vai levar à suspensão da sua CNH. Então, nós temos 2 formas de ter a suspensão da carteira. Ou pela soma de 20 pontos no prazo de 1 ano, uma multa de 7 pontos, uma multa de 3 pontos, uma multa de 5 pontos e por aí afora, até atingir os 20 pontos ou mais. E o cometimento de uma única infração que já preveja a penalidade de suspensão do direito de dirigir, como essas que eu citei aqui agora. Doutor, essa questão da embriaguez, né? Nós sabemos que no Rio existe a lei seca. Em Teresópolis não funciona dessa forma, certo? Deveria. Pois é, mas a pessoa é pega dirigindo embriagada e ela pode se recusar a assinar. Como funciona isso? Assinar a multa, a infração, a penalidade? Quem pode apor essa penalidade? Se é a polícia militar, se é um guarda municipal? Doutora Amábia, essa é uma pergunta bastante oportuna, atual, não é? Que nós vemos aí nos jornais no dia a dia, até com pessoas famosas. Adriano, senador Aécio Neves, né? E outros, Marcelo Novaes, artista da Globo, que foram parados e autuados. Vejam só, você pode se recusar a assinar porque esse é um direito constitucional que você tem. Na verdade, produzir prova contra si mesmo é uma coisa para a qual você pode se recusar.
não é? Questionável sob certos aspectos e em certas situações, mas é a lei, é a norma e é assim que funciona. Você não é obrigado a assinar uma multa, tampouco. Eu aproveito a oportunidade para esclarecer. Muitas pessoas me perguntam, eu sou obrigado a assinar a multa? O guarda me parou, eu sou obrigado a assinar a multa? Não, você não é obrigado a assinar uma multa. Por quê? Porque não há norma legal que o obrigue a tal. Simplesmente por isso. Se não há norma legal que obriga a tal, você não é obrigado a fazê-lo. Mas não gera um desacato? Não, em hipótese alguma. Também não. Em hipótese alguma. O que não pode acontecer, doutora, são situações em que, eu já vi casos e conheço casos em que você recebe a multa, amassa e joga do peito da autoridade de trânsito, do policial militar, do policial federal ou do pé dele, ou joga fora a massa. Ou seja, isso constitui um desacato à autoridade pública. Que é um crime, então, né? Que é um crime, exatamente. Então, você pode simplesmente dizer, olha, eu me recuso a assinar, reconheço, vou recorrer, vou utilizar dos meus direitos legais e pronto, sem precisar agredir a autoridade de trânsito ali que o multou. No caso da infração por suposta embriaguez, o guarda municipal, ele não está na sua competência legal esse tipo de infração. Então, essa infração só pode ser atestada pelo policial militar ou pelo policial rodoviário federal. Então, ao ser parado, o policial vai identificá-lo, vai verificar a documentação do seu veículo e vai exigir que você faça o teste do etilômetro. Você tem duas alternativas ali, obviamente. Você pode se recusar, é um direito legal seu, e você pode fazer o teste do etilômetro. Bom, se você se recusar a fazê-lo, o policial, a autoridade de trânsito, o agente da autoridade de trânsito, melhor dizendo, naquele momento, ele vai pedir que você assine o auto de infração que será lavrado naquele momento, mesmo você se recusando a fazer o teste do etilômetro. Então, naquele momento ele lavra o auto de infração e você estará multado em 7 pontos, R$ 957,61, suspensão da sua CNH pelo prazo fixo de 1 ano, apreensão do veículo e apreensão da sua carteira de habilitação, que será enviada para o Rio de Janeiro. Isso é curioso. Que será enviada para o Rio de Janeiro e que você poderá retomá-la uma semana depois. Não importa se a sua habilitação foi apreendida em Teresópolis, Volta Redonda, Campos, São João de Meriti, Resende, aonde for no estado do Rio de Janeiro. Ela será encaminhada para um órgão chamado SDA, no Rio de Janeiro, na sede do Detran, ao qual você deverá comparecer uma semana depois, ou 10 dias depois, dependendo do caso, para recuperar a sua carteira. Independentemente da recuperação da sua carteira, você estará multado em R$ 957,61. Se você assinou o auto de infração por acaso, você já sabe que terá, como nós falamos anteriormente, doutora, 30 dias para recorrer. Não é? Foi autuado, assinou, você já está notificado. Então você terá 30 dias para recorrer daquele auto de infração. Não é? Bom, e você terá também um processo de suspensão do seu direito de dirigir, ao qual você deverá responder, aí no caso específico, com uma curiosidade. Este processo, independente da multa ser da Polícia Rodoviária Federal, da Fundação DR, da Prefeitura de São João de Meriti, etc., da Prefeitura de Teresópolis, este processo ele será aberto pelo Detran RJ, que lhe dará as oportunidades de defesa constantes da norma legal. Interessante. Mas nesse momento também, doutor, em que a autoridade policial está averiguando se existe essa suposta embriaguez ou não, e a pessoa se recusa a fazer o uso do bafômetro, existem outros meios também de identificar isso, não é? Se a pessoa fica em pé, o equilíbrio, abrir os braços. Ruborização. Não é? Se consegue ficar em equilíbrio apenas em um só pé, uma perna, tem todos esses detalhes, né? Tem. E a pessoa pode se recusar, olha, não vou fazer, não quero fazer essa verificação física.
Não, vamos colocar de forma correta isso. A pessoa pode se recusar a fazer esse tipo de coisa. Por quê? Da mesma forma, ela pode se recusar a fazer o teste médico, que é o teste de sangue, que é outra possibilidade prevista na norma legal, no código, de você verificar o estado de embriaguez. Na verdade, é o método mais qualificado que você tem de verificar se o indivíduo o condutor, né, está embriagado ou não. O agente da autoridade de trânsito ele já está mais ou menos treinado para identificar esses sinais exteriores de suposta embriaguez. Então, esses sinais que você disse, doutora Mábia, são sinais assim, bastante relevantes em que o condutor ele deve se dirigir à autoridade de trânsito, ele vai ser convidado a sair do veículo, não é? Uhum. Porque o teste jamais será feito com ele dentro do veículo. Então ele é convidado a sair do veículo, a apresentar a documentação pessoal e a documentação veicular, e ali o agente da autoridade de trânsito, agente do Detran, agente da PEMERGE, Polícia Militar, eles vão verificar se o sujeito está balançando, se o sujeito está com uma ruborização excessiva, se o sujeito está falando demais ou falando de menos, não é? Todas essas situações, olhos vermelhos, ou seja, todos esses aspectos médicos externos, exteriores, né, em que eles serão verificados pelo agente da autoridade de trânsito. Independentemente disso, você pode se recusar a fazer tais testes, mas com a recusa, o agente já está automaticamente autorizado a emitir o auto de infração. Há uma presunção. Então, ele já está autorizado a emitir o auto de infração, mesmo que você fique lá de braços cruzados quietinho. Não vou fazer o exame, não assino o auto de infração, etc. O agente vai simplesmente, está aqui, o senhor está autuado, tome as providências cabíveis. E o veículo? Bom, o veículo não sai dali se não houver um outro motorista em condições técnicas para tirá-lo daquele local. Porque o motorista autuado não vai retirá-lo, a não ser que ele faça o teste e prove que está em condições normais para poder conduzir aquele veículo. Mas se ele se recusar, ele deverá chamar um outro veículo, seu primo, seu irmão, seu amigo, sua amante, qualquer coisa assim, para vir retirar o veículo, conduzir o veículo para outro local. Agora é importante esclarecer também que essa discussão ela só vai ocorrer naqueles casos em que houver a dúvida do estado de embriaguez. Porque tem pessoas, né, tem condutores, e a gente vê na televisão, no noticiário, que realmente é visível. Né? A embriaguez é visível. Né? Então essas discussões somente nessas circunstâncias em que há dúvidas quanto à embriaguez. E há uma curiosidade aí de caráter legal que a gente deve ressaltar. A embriaguez, vamos dizer assim, ela tem duas características. Ela pode ter uma embriaguez administrativa, em que você vai ser simplesmente multado administrativamente. Essa multa que nós falávamos, ela é uma multa administrativa. Exato. E você pode ter a embriaguez de caráter criminal, em que você, ao fazer o teste, ele suplantou o limite previsto na norma. O que vai acontecer? Além de ser multado administrativamente, você será conduzido à delegacia policial, onde será lavrado um auto de prisão em flagrante, e você, se quiser sair, deverá pagar uma fiança estipulada pelo delegado naquele momento, para poder sair da prisão. Não é? Porque embriaguez em alto grau, acima do limite previsto na norma legal, não é? No Código de Trânsito, ele também tem um viés criminal. Então, se ultrapassado esse viés, você deverá ser conduzido pelo agente da autoridade de trânsito à delegacia policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante e, querendo sair, você deverá pagar a fiança estipulada. Falar em crime, é crime dirigir com a carteira de habilitação suspensa? É crime dirigir com a habilitação suspensa. E isso está previsto no artigo 307 da Lei 9.503/97, o popular Código de Trânsito Brasileiro. Então, se você teve a sua carteira suspensa e não tomou providência nenhuma, está dirigindo, nenhum problema, você pode. O que você não pode é ser pego dirigindo, não é? Esse é o grande problema. Então, se numa blitz um policial militar, policial federal, lhe parar e você estiver com a carteira suspensa, você vai ter uma séria dor de cabeça naquele momento.
com certeza, um processo criminal que vai lhe dar uma dor de cabeça e alguns custos, evidentemente. Agora, só para finalizar, essa questão da competência entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, porque aqui em Teresópolis, né, a Guarda Municipal faz um excelente trabalho, então, de conduzir também o trânsito em nossa cidade. Que tipo de multas, que tipo de infrações o Guarda Municipal ele está autorizado a impor essa multa? Veja só, na verdade a atribuição da Guarda Municipal para as infrações, ela já está discriminada no Código de Trânsito Brasileiro. Então eles já sabem exatamente quais multas, não é, ele poderá aplicar. Exemplificando aí no que falamos há pouco. O Guarda Municipal jamais poderá multá-lo por uma suposta embriaguez. Não há a menor condição. O Guarda Municipal, em regra, ele jamais poderá multá-lo numa multa em que exija a apreensão da sua CNH. Por quê? Porque ele não tem o que a gente chama do poder de polícia para isso. Quem tem o poder de polícia é a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar. A Polícia Civil, evidentemente. Então, numa operação de trânsito, a Guarda Municipal sozinha jamais poderá apreender sua carteira de habilitação. Jamais poderá multá-lo por uma suposta embriaguez. Agora, exemplificando do outro lado, se você parou aqui na reta, na Lúcio Meira, em frente ao fórum, em frente ao ginásio estadual, no local indevido, o Guarda Municipal vai multá-lo. Por quê? Primeiro, ele tem competência sobre a via. Segundo, ele tem o poder de polícia para isso. Por quê? Está previsto no Código de Trânsito. Suponha que você faça um desvio à esquerda, uma conversão à esquerda indevida ali na Lúcio Meira, não é? Em frente ao prédio de estacionamento. Todo mundo sabe que ali a conversão é proibida. Para falar num local bem conhecido dos nossos telespectadores e amigos, todo mundo sabe que ali a conversão é proibida. Então, se você fizer a conversão ali, como no Parque Regadas também, você vir pela reta e fazer a conversão ali na reta mesmo, no Parque Regadas, você será multado pela Guarda Municipal de forma legal, competente, sem nenhum abuso de direito. Por exemplo, se a pessoa ultrapassar o sinal vermelho, a Guarda Municipal tem competência? Ou você passou com o teu veículo, está sem o cinto de segurança? Com certeza. Ambas as infrações elas são de competência também da Guarda Municipal. E nós temos visto muitas aqui, por sinal. Em concorrência com a Polícia Militar, né? Em concorrência com a Polícia Militar também. Certo, entendido. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Um tema tão interessante, né? Que gera tantas dúvidas e tantas perguntas, né, da população e de todos nós que possuímos veículos, né? Mas foi ótima a sua presença aqui. Foi muito esclarecedora e você gostaria de agradecer? Eu aproveito a oportunidade, finalizando. Foi um tema realmente interessante, espero ter contribuído com as dúvidas dos nossos telespectadores, né, esclarecendo-as. E se houver mais dúvidas que sejam colocadas lá junto à ordem, de repente teremos uma nova oportunidade futuramente de esclarecê-las melhor. Muito obrigado, doutora Amábia, pelo convite, muita gentileza, eu fico muito honrado com isso. Quero agradecer também ao doutor Jefferson, ao doutor Rodrigo, os parabéns a todos da OAB pelo excelente trabalho realizado e até uma próxima oportunidade. Até lá. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que participam do nosso programa, que contribuem para que esse programa esteja aqui. E gostaria de fazer um convite também aos nossos colegas advogados que estão nos assistindo. A OAB está de portas abertas a sugestões, a críticas. Venha participar do nosso programa, venha contribuir, venha prestigiar a nossa categoria, a nossa classe. Fica aqui o meu recado. Eu sou Mábia Monerá e esse foi o programa OAB em Foco.